lado da telinha. Eu agradeço muito por você me deixar entrar na sua casa nesse dia tão especial. E a gente tem que estar juntinho no Natal, né? Ano todinho nós seguimos juntos e agora no Natal, vem aqui, me dá um beijo, dá um abraço. Ai, que gostoso esse dia 25 de dezembro, é muito bom ter você aí. E olha, eu desejo um Natal de muita paz, de muito amor para você, para sua família. E eu também desejo um Feliz Natal para os meus amigos, meus companheiros de bancada aqui no Gazeta Esportiva, Alex Miller! E ele, Marcelo Bazégio! Vocês estão bem? Bem, graças a Deus. Bazégio, você não vai cortar o cabelo, certo? Não, eu já cortei pro Quero Natal. deixar registrado. Eu já deixei cortado pro Natal hoje, ó. Que ele veio perguntar pra mim quando que ele vai poder raspar o cabelo desse jeito aqui. Deixa assim, olha que cabelo aqui, deixa assim. Ele quer raspar careca o cabelo. Que no verão é mais prático. Verão, olha o meu cabelo, olha o da Marina, tá reclamando? Faz um rabinho aqui, ó. Bom, seguinte, hoje a gente tem um programa especial pra você que tá em casa. É um Gazeta Esportiva preparado no capricho, com o balanço da temporada do Corinthians, o balanço da temporada do Palmeiras, do Santos e do São Paulo. Para isso, a gente vai receber no estúdio um quarteto fantástico, um quarteto de peso. Marina Buffon falando aqui do Santos, Alexandre Silvestre comentando o Palmeiras, José Paz, o São Paulo e Thiago Salazar, claro, o Corinthians. É isso mesmo, os nossos repórteres vão se revezar aqui no estúdio comigo para analisar como que foi a temporada de cada clube grande paulista. Tá tudo imperdível, tá tudo inédito, então a gente volta daqui a pouquinho. Antes, dicas. Estamos de volta. A gente começa o programa de hoje trazendo o balanço da temporada do Santos. Que ano diferente. Teve o clube que disputou a segunda divisão do Brasileirão pela primeira vez na história. Vamos conferir. Depois de um final de 2023 catastrófico, o Campeonato Paulista deste ano deu um respiro de esperança ao torcedor santista, que teria na sequência da temporada a disputa de uma inédita Série B. Na primeira fase do Paulistão, foram 12 jogos disputados, com 8 vitórias, inclusive nos clássicos contra Corinthians e São Paulo. Com isso, foi tranquilamente para as quartas de final. E pode parecer pouco para os desavisados, mas por 3 anos consecutivos, o Peixe tinha caído antes do mata-mata e até correu risco de rebaixamento. Nas quartas, o adversário foi a Portuguesa e a missão foi suada, passando nos pênaltis com uma defesa do João Paulo e outra cobrança para fora. Já nas semis, o Peixão despachou o Red Bull Bragantino com tranquilidade. 3-1 na Neoquímica Arena, com mais de 44 mil torcedores. E gols de Joaquim, Guilherme e Juliano. O Santos, enfim, voltava a uma final de estadual depois de 8 anos, mas pela frente pegou nada mais, nada menos que o Palmeiras de Abel Ferreira. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o alvinegro praiano saiu com a vantagem do 1-0, gol de cabeça do Otero no início do segundo tempo. No Allianz Parque, a história foi diferente e com gols de Veiga e Aníbal Moreno, o arquirrival levantou o tri. Para quem esperava um time nervoso e nada preparado para o ano de 2024, o Paulistão foi um balde de água fria com o vice-campeonato. Mas o verdadeiro objetivo do ano iria começar logo mais, dali a 2 semanas. A nada desejada segunda divisão. Depois de um vice-campeonato no Paulistão, o foco do Santos foi inteiro e intensamente na Série B, a primeira competição deste calibre disputada pelo time do Rei Pelé. Nós já sabemos que o Peixe voltou para a elite depois de ter tanto conquistado o acesso quanto a taça antes mesmo do fim do torneio. Mas a trajetória foi ainda mais difícil, principalmente por conta de 2 fatores, ao menos na visão do torcedor: Fábio Carille e desempenho. Acho que a torcida está no direito dela. Comemora se quiser, se não quiser comemorar também. Eles pagaram ingresso, eles têm todo o direito, mas a gente comemora.
porque a gente sabe o tanto que foi difícil, né? Acho que esse grupo está de parabéns, o Carille, todo mundo. O torcedor viveu momentos de amor e ódio relacionados ao treinador, que ficou com a corda no pescoço em diversos momentos, como nas 4 derrotas seguidas entre maio e junho, quando o Peixe foi parar na 7ª posição e ficou fora da zona de classificação. Depois da turbulência, porém, foram 10 partidas seguidas sem perder, retornando para a liderança e sem sair mais do G4 até o final da competição. A briga passou a ser com o Novo Horizontino e Mirassol, com o Sport Ceará correndo por fora pelo primeiro lugar. Na reta final, foram muito mais resultados positivos que negativos. Mas o que já vinha sendo um problema, o tal do desempenho, voltou à pauta. Com a conquista da Série B no domingo, após uma derrota para o CRB em casa, a queda do Carille aconteceu no dia seguinte, em comum acordo. Uns chamam de ingratidão, outros acham que a conquista da Série B não foi mais que obrigação. O fato é que 2024, o ano do Calvário do Santos, aquele pra esquecer mesmo, acabou. Tá aqui, esse ano Marina cobriu bastante o Santos, né, Má? Boa noite, bom ter você aqui com a gente. O que você pode falar desse ano do Peixe e desse retorno à Série A? Boa noite, Mi, bancada, Feliz Natal para todo mundo. Bom, a gente estava vendo então, né, a retrospectiva desse ano do Santos, um ano de bastante dificuldade, porque o ano passado já mostrava como seria a temporada de 2024. E aí, o Campeonato Paulista realmente foi muito surpreendente para o torcedor, que esperava que o Santos sofreria um pouquinho mais. No entanto, o Santos, então, depois de 8 anos, acaba chegando a uma final, depois de 3 anos sem conseguir passar da fase de grupos, consegue chegar quartas e, claro, semifinais e final. Porém, encontra um Palmeiras que está há muitos anos aí já sob comando do Abel Ferreira, acabou vencendo a primeira partida, perdendo a segunda, mas isso deu de fato um respiro muito grande, deu uma confiança muito grande para o torcedor, uma certeza de que aquela equipe não estava para brincadeira. Inclusive, quando o Marcelo Teixeira é eleito no final de 2023, ele começa a montar uma equipe realmente para disputar a Série B, que era o grande objetivo da temporada do Santos. A gente até fez um levantamento do ano do Santos e aí se mistura, se confunde com o ano do Carille, que o Carille ele vem no final do ano passado e já entra então no Campeonato Paulista. E a gente consegue ver, misturando Campeonato Paulista e a Série B, um aproveitamento de quase 62% do Fábio Carille e do Santos. E muita gente, olhando apenas os números, se pergunta, mas por que então, né? O torcedor estava tão preocupado, estava xingando tanto? Por conta do desempenho, realmente. Quando a gente, como você disse, né, em diversos jogos eu estive lá na Vila Viva Sorte, que inclusive foi uma das mudanças desse ano, de Vila Belmiro passou para Vila Viva Sorte, muitas críticas à atuação e principalmente o Santos fazia um gol, o time do Carille se fechava. Mas é uma característica do Carille também ter essa defesa bem consistente, né? Alex Miller e Marcelo Bazejo, quero saber de vocês, essa análise do ano do Peixe, o que vocês acham? Bom, fez o que tinha que fazer, que era voltar para a primeira divisão. E voltou sendo campeão da Série B. Então, assim, a missão dada para o Carille não era essa, foi a missão cumprida. Eu não acho que ele devia ter sido mandado embora, não sei vocês. O problema, Michele, a Marina tem razão, tudo isso que ela falou, o desempenho do time realmente não encantava o torcedor do Santos, que tem ainda na memória aquela coisa do DNA ofensivo, daquela coisa que o Santos joga pra frente, joga bonito, tem que dar espetáculo. Só que hoje em dia não existe mais isso, ainda mais tem os jogadores para fazer isso? Então, também? Ainda mais disputando uma Série B, é um negócio que não combina muito. Qual que era a missão do Santos na Série B? Voltar para a Série A. Isso. Não precisava nem ser campeão. O título para um time gigante como o Santos nem é tão importante, significativo. O essencial era voltar para a Série A. Foi o que o Santos fez. O problema é que eu acho que a gente tem que destacar em relação ao Santos, e juntando a isso que a Marina falou, foi no momento em que o Corinthians apareceu como um interessado na contratação do Carille, quando caiu o Tonhão da Fiel, o Antônio Oliveira, antes da chegada do Ramon Dias, o Carille foi sondado.
E o que vazou ali em Santos? Que vazou? O Carille ter aceito conversar com o Corinthians. Então, para o torcedor do Santos, aquilo foi uma flechada na alma. O santista detesta o corintiano, detesta o Corinthians. O maior rival do Santos, para quem mora em Santos, para quem é torcedor raiz do Santos, é o Corinthians, não tem jeito. Palmeiras é rival, São Paulo é rival, tudo bem. Mas o Corinthians, que tem até mais torcedor na Baixada do que o próprio Santos, é a pedra no sapato. E aí quando um técnico que já tem uma identidade com o Corinthians, aceita conversar com o Corinthians para ver qual que é a proposta, qual que é a ideia. Gente, mas como souberam isso, né? Ah, mas isso aí como vaza, é que né? souberam Isso aí vaza. E aí o torcedor caiu matando no Carille e a partir daquele momento foi a pá de cal ali no Carille. Bazejo. É claro, ter o Fábio Carille como técnico é garantia de que o time vai priorizar a parte defensiva e muitas vezes vai marcar um gol e vai acionar o botão de segurança, que é exatamente esse que a Marina estava falando, de o time se fechar após marcar um gol, se contentar com uma vitória magra. Isso não é novidade e a gente já viu acontecer no Corinthians também. E no Corinthians o Fábio Carille teve ainda mais sucesso, conquistando o Campeonato Paulista, conquistando o Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi uma cartada de segurança do presidente. Trazer o Fábio Carille é garantia de que o time não irá se expor demasiadamente e o Santos, com a qualidade que tem no elenco, não sofrendo gols, automaticamente já está mais próximo da vitória, sobretudo numa Série B. Fez o seu dever de casa, é verdade, não com o desempenho que a torcida gostaria de ver em campo. O Santos tem um laço muito forte com esse futebol arte, mas o importante é que no final das contas, o time correspondeu às expectativas em termos de voltar à Série A. Talvez não com o desempenho que a torcida gostaria, mas a missão foi cumprida. Tá certo. Bom, eu agradeço a Marina pela participação aqui no programa. Obrigada, Vilma. Obrigada a vocês. Agora, amanhã você tá aqui, hein, no Gazeta Esportiva. Parei por aqui. Você tá por aqui, que é a minha folga, e na semana que vem você folga. Não esquece, hein, Má? Tá bom? Não, eu não vou esquecer. Beijo, gente. Obrigada, Má. Valeu, Marina. Beijo pra família toda. Agora tá na hora do Palmeiras no Gazeta Esportiva. Olha o sorrisão do Alex. Olha o sorrisão do Alex. Sorrisão aí. Ganhou o título do Paulistão. Não foi um ano para dar um sorrisão. Ó, troféu joinha. Um sorrisinho, vai. Verdão conquistou o tricampeonato do Paulistão e encheu a torcida de expectativa, mas o desempenho nas Copas deixou a desejar, né? No final, o time ainda sonhou com o Brasileirão, mas não conseguiu levantar a taça. Se liga na tela. Na pior das hipóteses, ganhamos o Paulista. A fase do Palmeiras anda tão boa que esse argumento tem sido comum na Rua Palestra Itália, viu? E não foi diferente esse ano, não. Já que pela terceira vez consecutiva, o Palmeiras foi com sobras campeão paulista. A campanha dos 16 jogos até o título foi avassaladora. Se liga só. 11 vitórias, 4 empatezinhos, apenas uma derrota. 28 gols marcados, 11 sofridos. Assim como em 2022 e 23, o Palmeiras terminou a primeira fase do Paulistão invicto e com a melhor campanha geral. Nas quartas de final, goleada por 5-1 para cima da Ponte Preta com show de Flaco Lopes, autor de 3 gols. Flaco, aliás, que terminou o Paulista como goleador máximo, artilheiro da competição, 10 tentos assinalados. Na semifinal, o sempre cascudo Novo Horizontino, vitória magra por 1-0 com gol de Hendrick, que foi eleito o craque da competição. E vaga garantida na finalíssima, onde o Verdão pegou o Santos numa decisão em 2 jogos, ida e volta. Na partida da Vila Belmiro, vitória do Peixe pelo placar mínimo e queda da invencibilidade no campeonato. Fazer o quê? Mas, invicto ou não, o que vale é a faixa de campeão no peito. E ela veio com segurança no Allianz Parque. 2-0 Palmeiras, com gols do sempre competente Rafael Veiga, decisivo, e Aníbal Moreno, carregador de piano. Reforço que caiu como uma luva na chamada terceira academia do Verdão.
Diz o ditado que não dá para vencer sempre, não dá para vencer todas, mas quando se trata do Palmeiras de Abel Ferreira no Paulistão, dá para desconfiar do jargão, não dá? E esperar festa na Rua Palestra Itália. E se o Paulistão tem sido motivo de alegrias, as chamadas Copas se tornaram um pesadelo na vida do palmeirense. A começar pela Copa do Brasil, que o Verdão teve vida curta. Foram apenas 4 jogos disputados nessa temporada. O primeiro confronto, já na terceira fase, foi contra o Botafogo, de Ribeirão Preto. E o Verdão passou sem brilho, com um 0-0 no primeiro jogo e uma vitória de 2-1 na partida decisiva. Nas oitavas de final, deu azar e pegou o Flamengo, que acabaria como campeão da competição. No jogo de ida, derrota por 2-0 no Maracanã. E nem o tradicional cântico de time da virada surtiu efeito, já que o Verdão até que venceu na partida de volta, mas por um placar magrinho, 1-0, que não foi suficiente para evitar a queda nas oitavas de final. E a obsessão Libertadores não foi muito diferente, não. O começo até que foi legal, positivo. O Verdão passou pela fase de grupos como líder da chave e dá uma olhada aí nos números. Em 6 jogos, conquistou 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. 14 gols marcados, 5 sofridos. Com isso, veio o avanço invicto para as oitavas de final, onde pegaria o novo rival dos últimos tempos, o Botafogo. E o embate foi digno do esperado, viu? No jogo de ida, os cariocas venceram por 2-1, o que obrigou o Palmeiras a buscar uma vitória por pelo menos 1 gol no Allianz Parque. Mas ficou no quase, porque o Botafogo abriu 2-0 no segundo tempo e dificultou demais a vida do Verdão, que até buscou o empate no fim, mas a virada não veio. 2 Copas, 2 eliminações nas oitavas e muita frustração nos mata-matas do Palestra. A temporada terminou de forma melancólica para o torcedor palmeirense. Claro que sou exagerado quando a gente olha na tabela e vê que o Verdão foi o vice-campeão brasileiro. Parece pouco. Ninguém mandou também subir tanto sarrafo nos últimos anos. O Palmeiras não conseguiu o tricampeonato consecutivo do Brasileirão, mas o que irritou o torcedor alviverde foram principalmente as derrotas em jogos considerados vitais. E olha que a campanha ao longo da competição foi bastante consistente. Olho na tela. Em 38 jogos, o Palmeiras venceu 22 partidas, empatou 7, perdeu somente 9 vezes, garantindo a segunda colocação. Só que não teve jeito. As derrotas para Vitória e Botafogo em casa e perder o derby pro Corinthians derrubaram a autoestima do torcedor palmeirense. Motivo de alegria no Brasileirão, a base, que revelou Vitor Reis. E, sem dúvida, foi capitaneada por Estevão, vice-artilheiro do campeonato e, para muitos, o maior craque do Brasil na atualidade. O menino que deslanchou na competição se tornou, talvez, o único motivo de alegria, como uma doce realidade em meio ao sabor amargo do fim da lua de mel entre elenco e torcida. Alexandre Silvestre. Bom, que ano do Palmeiras, né? O Palmeiras foi lá, não teve um ano como os anteriores. Eu não sei se é porque o palmeirense está mal acostumado, acho que é um pouco isso também. Porque, poxa, chegou ao vice, foi vice do Brasileirão, não ganhou, né? Não ganhou a Libertadores esse ano. Mas o palmeirense não se conforma, né, Silver? Não, você vê que a reportagem termina em primeiro lugar. Feliz Natal para todo mundo. Palmeirenses, corintianos, são paulinos e santistas e demais torcedores. O ano termina com vaias no Allianz Parque, mas ali, para mim, é muito mais
algo espontâneo, do apaixonado, que é o torcedor. Porque é como você disse, o Palmeiras elevou muito sarrafo nos últimos anos. Não dá para ganhar tudo toda hora. O Palmeiras disputou em 2024, deu um pouco de azar, talvez, nos cruzamentos de Libertadores da América e de Copa do Brasil, porque morreu logo nas oitavas. Agora, conquista um Campeonato Paulista, que não é só um estadual, Michele, é um tricampeonato paulista, pode ser tetra. E se eu não me engano, o Alex pode me corrigir, seria um feito inédito na história, né? Inédito. Do Palmeiras. Nem o Santos do Pelé foi nem o Santos do Pelé. Não, o Santos do Pelé o Palmeiras sempre aparecia para estragar o tetra do Santos. O Palmeiras chegava para cortar, exatamente. Então, quer dizer, foi um tricampeonato importante. Nas Copas já expliquei, o Palmeiras foi até onde deu, quase passou, nas oitavas não deu. Aí no Campeonato Brasileiro brigou até o final. Se na década de 80... até comecinho de 90, o Palmeiras fosse campeão paulista e vice-campeão brasileiro, eu estaria aqui na Paulista, acho que uns 3 dias seguidos só comemorando, porque seria uma glória você ser campeão paulista e vice-campeão brasileiro numa época lá atrás, em que só 2 times iam para Libertadores, o campeão e o vice. Não tinha esse carnaval todo agora vão quantos? De G50. Agora não caiu para a Série B, você pega quase a vaga Libertadores. Quantos times da Libertadores? Não é mais 8, essa vez 8. Podia ser 9 até. Não é que ele fez um ano trágico, né? Não foi um ano assim desastroso. Foi abaixo da expectativa. Mas foi abaixo, exatamente. Abaixo da expectativa. A nota do ano do Palmeiras, nota 6,5. 7? 7,5. Aqui você é boazinha, você tem um coração mais mole. Mas o Palmeiras, ele deixou escapar a Libertadores, Copa do Brasil, como? Nos jogos de ida. Exato. O Botafogo foi muito mal. Aliás, foi muito mal. Me incomodou muito. Aquele time pequeno. Silvestre, exatamente. Gostei também. Mas reverteu aqui. Tudo bem, não reverteu, você não tinha classificado. Não, tudo bem, mas... Não reverteu. Faltou um detalhe. Faltou. Não, ganhou do quando Flamengo. Falta, não ganha. Ganhou do Flamengo, chegou a reverter para cima do Botafogo, mas o destino... mas quando falta, faltou. Quando faltou, não sobrou. Tá então, o problema foi o jogo de ida. Ainda mais aquele contra o Flamengo, parecia o Ibis jogando. Um negócio assim de dar nojo, o que aconteceu no Maracanã. Aí depois jogou aqui como Palmeiras e quase se classificou. Se a gente for considerar onde o Palmeiras chegou em todas as competições, de fato, o Palmeiras foi competitivo, o Palmeiras brigou de igual para igual com todos os principais clubes do país. Mas é óbvio que o Palmeiras, se tratando da potência que é, a torcida vai esperar grandes títulos de expressão temporada após temporada. Conquistar o Campeonato Paulista é bacana, abre o ano, te dá moral, te dá confiança, de fato, mas para o Palmeiras um Campeonato Paulista é muito pouco numa temporada em que começa perdendo o título da Supercopa do Brasil para um rival tecnicamente inferior, que foi o São Paulo, e aí quando você cai precocemente na Copa do Brasil, que é uma competição que o Palmeiras poderia tranquilamente chegar até a final, justamente por ter tido o azar de enfrentar um Flamengo logo em uma das primeiras fases, compromete um pouco o planejamento. Porque eu aposto que as metas esportivas traçadas pela diretoria em 2024 não contava que o Palmeiras cairia nas oitavas de final da Copa do Brasil. Esperava que o Palmeiras chegaria até umas quartas, uma semi, quem sabe uma final. Libertadores mesma coisa. Mas cruzou com 2 times que estão muito fortes, com 2 times muito bons também. E no Campeonato Brasileiro brigou até a rodada final. Falhou na decisão contra o Botafogo jogando no Allianz Parque. Falhou contra o Corinthians. Esse foi o jogo do ano. Contra o Corinthians também, num momento em que o Corinthians vinha se levantando, mas ainda não tinha virado esse Corinthians que terminou o ano. Foi ali foi até um start, Foi uma frustração muito grande pro Palmeiras naquele jogo, porque o primeiro tempo daquele jogo na Neoquímica Arena era pro Palmeiras ter feito 5-0 no Corinthians. Sim, eu tava Só que lá a tal da ineficácia, que é uma palavra que já eu tenho alergia de ouvir, porque é sinônimo de Palmeiras. A ineficácia é sinônimo de Palmeiras nas entrevistas coletivas do Abel, você sabe disso. Você tá lá na frente do Abel toda vez. Porque o Palmeiras é o time que mais cria no futebol brasileiro e por criar muito, é óbvio que a ineficácia vai aumentar. Tem tabelinha. Talvez nessa temporada, de fato, a bola entrou menos do que em outras temporadas. Faz parte também. O futebol tem um imponderável. Eu acredito que o ponto, assim, de maior chateação pro palmeirense é aí que o Palmeiras falhou a questão do Dudu no final do ano, né? O desligamento do Dudu. Foi mais um ingrediente. Eu acho que isso aí pode ter... Foi mais um ingrediente. Agora, esse jogo... Você acha que é mais um ingrediente cadê a tabela? de um ano? Eu queria mostrar a tabela dos números do Palmeiras esse ano. Pra gente ver aqui o aproveitamento, aquilo tudo lá, pra gente ver. Olha, o do Santos foi, ao todo, ali, Carille, 61 e alguma coisa %, né? Queria saber do Palmeiras.
eles estão achando papel para mandar por fax. O Eles estão aproveitamento comparando do alguma Palmeiras, coisa será que dá tempo? incrível, espetacular para aparecer para vocês aí. Daqui a pouquinho. Não precisa pegar aí, não. Que eles estão... Olha lá. Ó o Abel no Palmeiras. Vamos comparar ano a ano o Abel no Palmeiras? 2020. Pandemia, hein? Ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Aí 2021, levou a Libertadores de novo. 2022, o que teve? Recopa Sul-Americana, o Paulista e o Brasileirão. 3 títulos. Ó, você vê, em 2020, 2 títulos de peso. Em 21, um bicampeonato da Libertadores. Nossa. Que, na verdade, foi o tri, né? Aí tem a Recopa que a gente deixa em segundo plano, mas é título. Teve o Brasileirão, Campeonato Paulista, menos importante, mas um Brasileirão. Opa, e o 23? Cadê 2023? Aí depois que aconteceu? É o bicampeonato do Campeonato Supercopa Brasileiro. do Brasil, de novo ganhou o Campeonato Paulista e ganhou de novo o Brasileirão. O bi. E 2024, o que ganhou? Deixa eu ver. Ganhou o Paulista. A temporada de 2020, pra mim, é a mais significativa. Você ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, as 2 Copas, de fato, eu acho que foi o feito mais... Mas talvez o melhor momento desse time do Abel Ferreira, porque é praticamente a gente pode considerar um time, vai de 3, 4 anos, né? Com algumas mudanças, mas tem uma espinha dorsal. Pra mim foi 2021. Era o futebol mais envolvente do Palmeiras, mais firme, a confiança lá em cima. O problema, então, o problema que a gente falou, eu até brinquei numa edição ali atrás, do Mesa Redonda, umas 3 semanas atrás, mais ou menos, daquela questão do caldo de cana, né? Que viralizou muito aquele vídeo lá. O que é? Explica. Então eu vou explicar. Porque o Silvestre falou muito bem, 2021, aí 22 foi legal, não sei o quê. Só que já acabou 24 e muitos jogadores, a base desse Palmeiras que vem lá de 2020, 21, ela foi mantida até hoje. E o tempo é cruel para todos nós, para todo mundo, não só para jogadores. Para você já deu, esse time então, já não deu. é o time, mas tem jogadores que não entregam mais que não conseguem mais mostrar. Quem? Zé Rafael, Rony, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, não sei se tem o próprio Dudu. O Dudu que foi embora. O Dudu que foi. Não é que eu acho, é só você ver o que aconteceu. Mas o Gomes, você acha? O Gomes tá lento, o Gomes já perde de corrida, o Gomes já não se antecipa mais como se antecipava. Depois melhorou. O Veiga, pra mim, é água de salsicha. Então troca todo mundo, vai disputar o Mundial de Clubes. Não é todo mundo, não. Troca todo mundo. Não é todo mundo. Time. Não falo verdade, trocar todo mundo. Como é que faz o Mundial de Clubes? Eu só tô avaliando o ano do Palmeiras, não é isso que nós estamos fazendo aqui? Os jogadores caíram em relação aos outros anos. Bom, é isso. Passa a régua. Como será que será o ano do Palmeiras em 2025, né, Silvestre? Pois é, vai ter o Super Mundial de Clubes, né? Silver, o grande desejo. Quero desejar para você um Feliz Natal, para Maria Carolina, para Renata, para a filha da Renata também, para toda a sua família, sua mãe. Brigadão. E a gente segue o nosso giro de clubes, porque agora... Se segura na poltrona, amigão. Pega um ansiolítico que teve uma temporada de altos e baixos. Terminou daquele jeito para você comemorar, para você passar o Réveillon estourando a champanhe na laje, feliz e contente com aquela música. Vem da virada da Globo. Vem com a gente conferir tudo sobre o Corinthians. O ano do Corinthians começou com posse de presidente, toda aquela empolgação, a farra acabou, reformulação do elenco, tudo novo, mas foi só bola rolar que veio um duro choque de realidade. Nas 6 primeiras rodadas do Paulistão, foram 5 derrotas consecutivas. Uma sequência que derrubou Mano Menezes e colocou o Antônio Oliveira no comando técnico. O time até deu uma reagida, mas terminou a primeira fase sem vencer nenhum clássico. Aliás, pela primeira vez em quase 10 anos, o Corinthians perdeu para o São Paulo na Neoquímica Arena. Desse jeito, não tem jeito. O Timão ficou de fora do mata-mata e a eliminação logo na primeira fase refletiu na 10ª colocação geral. Além disso, a equipe sequer conseguiu garantir a vaga na Copa do Brasil de 2025 via Paulistão. Foi feio mesmo. O único alento pro Corinthians foi, pelo menos, não ter sido rebaixado no estadual.
E que maluquice foi a campanha do Corinthians no Brasileirão. O time teve uma média de 1 pontinho por rodada no primeiro turno. 19 jogos, 19 pontos. Foram só 4 vitórias naquele período todo e a crise bateu pra valer numa sequência de 9 partidas seguidas sem um único triunfo. Sobrou pro técnico, como sempre. Saiu o Antônio Oliveira e chegaram Ramon e Emiliano Dias. Além deles, o Corinthians se reforçou pesado na janela de julho. A cereja do bolo foi o atacante holandês Memphis Depay. E aí tudo mudou. Depois de 20 rodadas dentro da zona do rebaixamento, o Coringão emendou uma série de 10 jogos de invencibilidade, com direito a recorde nacional de 9 vitórias seguidas. Assim, o Timão conseguiu o improvável. Garantiu vagas na Copa do Brasil e na Libertadores. Fez de Yuri Alberto o artilheiro do país e do Brasileirão. De Garro, o melhor meia. E de Memphis, a grande contratação do ano. Uma reviravolta que vai ficar na história. Olha, se o Corinthians tivesse jogado o Paulistão e o Brasileirão como jogou as Copas, ia dar bom, hein? A equipe ia cambaleando no estadual e no nacional de pontos corridos, enquanto avançava nos 2 torneios de mata-mata, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o Timão despachou Cianorte, São Bernardo, América de Natal, Grêmio, Juventude e só parou no Flamengo depois de perder por 1-0 no agregado dos 2 jogos. Já na Sul, o Timão superou o Racing do Uruguai, Nacional do Paraguai e Argentinos Júniors na fase de grupos. Depois eliminou o Bragantino e Fortaleza e só não chegou à final porque foi derrotado pelo Racing por 4-3 na soma dos 2 jogos decisivos. No fim, ficou a decepção pela ausência nas 2 finais, mas depois de um ano tão complicado, pelo menos o Timão fez campanhas dignas nos 2 torneios e garantiu uma boa grana no bolso. Muito bem, Thiago Salazar está aqui no Gazeta Esportiva. Que ano do Corinthians? Eu acho que assim, de tudo que eu já melhor vi... que o do Palmeiras e do São Paulo? Então, olha, a segunda parte, depois que o Memphis chegou... Depende do ângulo de visão. Não, o segundo turno foi maravilhoso. O término do ano foi melhor. Então, o ano todo não. Michele, são 2 perguntas que a gente pode fazer para o Salazar e para todo mundo que está acompanhando. Qual time paulista terminou melhor o ano? O Corinthians. Agora, outra pergunta. Corinthians. Qual time paulista teve o melhor ano? Aí sim. Outra Aí é o Palmeiras, eu acho. Acho que é o Palmeiras. E o que terminou melhor o ano, acho que é o Corinthians. E você, Salazar? Eu tô por aí também. Boa noite, gente, pra todo mundo. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal pra você. Espero que todos estejam bem. Mas eu acho que é por aí também, assim. A sensação é que o corintiano foi quem terminou melhor, mais feliz, claro, né? Passou esse Natal curtindo mais, né? Mais leve. Com a autoestima mais elevada. Autoestima mais elevada. Exatamente. E até com uma expectativa para 2026 também acho que melhor do que a de São Paulinos e palmeirenses. Tá Agora se você for pensar, poxa, né? Quem teve o melhor ano... Aí, mesmo assim, eu achei discutível, viu? Né? Achei discutível. Não, o Corinthians não teve melhor ano que o Palmeiras e nem que o São Paulo. Não, porque o Palmeiras bateu campeão no Paulista. Foi campeão paulista e vice-brasileiro. O São Paulo ganhou a Supercopa, que foi um título também, e foi para Libertadores direto. O Corinthians foi para pré. Não, sim, então, assim, a temporada é pior. Então. O Corinthians não caiu, Alex. Então, Michele, mas aí é discurso de time era pequeno. Só isso, chegou um momento que era só isso que então, a torcida queria. Tá só ótimo. isso, veio além da conta, né? Então, mas chegando a pré-Libertadores, o jeito que terminou o ano, quebrando o recorde de vitórias consecutivas na história do Brasileirão. Sim. Com 9. São 2 recordes. Só, desculpa te interromper, mas é uma curiosidade. O Corinthians passou 20 rodadas, as 38, 20 dentro do Z4. Olha que louco. Isso também é um recorde negativo. E no mesmo campeonato ele tem um recorde positivo. 9 vitórias consecutivas. Então, se ele conseguiu o recorde positivo e negativo no mesmo Brasileirão. Mas, Salazar, esse ano do Corinthians e o fato do ano ter começado aos trancos e barrancos e tropeçando e tudo mais, você acha que tem muito a ver por aquela... Você até fez uma matéria das saídas, a troca de jogadores. Quando o Alex fala que tinha que trocar lá o time do Palmeiras, até me arrepia, porque eu vi acontecer isso no Corinthians. Exato. Trocou o caminhão com a roda andando e olha o que aconteceu. O time só foi se acertar. Não, trocou a roda com o caminhão andando. Isso, diretor. É que trocou no meio do ano. A gente tá falando, por exemplo, do Palmeiras. Quando a gente fala do Palmeiras, trocando. Então, mas foi saindo. A troca maciça foi do meio do ano em diante, quando vieram os jogadores com mais qualidade. Aquele que saiu em janeiro,
Danilo, que tinha assinado e não assinou? Sim, são mais de 20. São mais de 20 que foram 20? embora e Muita tal. coisa. Então, assim, é muita gente. Pra mim, assim, vendo lá de perto, o grande problema é que não é só uma questão de elenco. O Corinthians, ele passou por uma reformulação geral. Sim. Então, eram os jogadores indo embora, jogadores chegando, o presidente indo embora, outro chegando, o diretor indo embora, outro chegando, Tudo. o diretor financeiro, jurídico, administrativo, assim. O clube estava passando por uma reformulação geral, administrativa, de elenco, muita gente chegando sem expertise no futebol. O próprio Augusto Melo reconheceu isso, né? Ele chegou para ser presidente do clube e muita gente, o Paulinho deu uma entrevista falando que o presidente perguntava algumas coisas para ele, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Pô, gente, vamos lembrar do caso do Zanardi aqui, do técnico que era de São Bernardo. Nossa. O Corinthians fechou com ele. Ridículo isso. Só que não podia, né? Vergonha alheia. Estava no regulamento. Você percebe? Constrangedor, né? Era muita gente que nunca fez aquilo na vida. Mas tudo isso porque não tinha um executivo de futebol. Porque não na tinha. gestão. Aí teve aquele problema ali com o Rubão e tudo mais. Tanto é que o ano termina muito bem para o Fabinho Soldado. Pois é. O ano termina muito bem para o Fabinho Soldado. Se tem um cara que terminou esse ano com moral lá dentro, é o Fabinho Soldado. Com situação e com oposição. Todo mundo. Bom, deixa o cara trabalhar, o cara tá fazendo o trabalho dele. Corinthians, né? E Com a Corinthians. conversa que eu escuto lá dentro é, cara, o Fabinho Soldado nunca tinha sido um executivo de futebol na vida. Ele não era isso no Flamengo. Só que aqui ele tá sendo elogiado, sabe por quê? Porque ele pôs ordem na casa. É o cara que falou, deixa eu administrar aqui. E colocou ordem, deixou o CT de maneira mais profissional, com regras administrativas, blindou o elenco disso, blindou o elenco daquilo. Processos, se né? tornou o cara da comunicação do elenco com a diretoria. E aí conseguiu também auxiliar ali com o pessoal do Scout a trazer grandes contratações no meio da temporada. Vem o Memphis, vem o Hugo Souza, que foi uma grande sacada. Thales Magno começou veio o André nessa Ramalho, leva veio o aí. Thales Magno. Então, assim, ele é um cara que terminou com moral e o que o pessoal me diz lá dentro, nem é tanto por causa das contratações. Mas é o cara que colocou ordem na casa, porque Ele estava todo chegou mundo meio quando? perdidão aqui. No meio do ano também, né? Chegou ali no meio do ano. Não, ele chega no primeiro semestre, Também. mas aí tem aquela fase conturbada com o Rubão, aí ficam os dois juntos, um já não estava mais falando Ele com o nem outro. falava, o Fabinho Soldado não aparecia. Exato. A hora lembra? que sai o Rubão e ele de fato assume ali, tem a autonomia, ele começa a mexer os pauzinhos e o pessoal fala para mim, o trabalho que ele fez de colocar ordem na casa foi muito mais importante do que as contratações de fato. Claro que ele participou e tem mérito, mas alguém precisava colocar ordem na casa porque isso é fato. O que a gente conversava com todo mundo é que tava uma zona, tava tudo perdido, tava todo mundo, o elenco era fraco, a reformulação, e aí no meio do ano as coisas entraram no trilho. O que você achou, Basejo? Esse time aí dá pra conquistar o quê no ano que vem, hein? O Corinthians do primeiro semestre era preocupante. Agora, o Corinthians do segundo semestre, como a gente vinha falando, é um Corinthians que dá perspectivas muito boas para o torcedor em 2025. Se você perguntar para 10 corintianos o que eles esperam do Corinthians para 2025, eles vão responder títulos. E eu acho que eles têm razão, eles têm razão em acreditar que o Corinthians pode brigar por títulos, pode beliscar um título, pelo futebol mostrado nessa reta final de temporada. O Corinthians tem apresentado um grande desempenho e o mais importante, o ambiente é outro. O Salazar, que está mais ligado diretamente ali diariamente, pode falar melhor até do que a gente. O ambiente é outro, o vestiário é outro, a relação bacana que tem sido construída entre os jogadores, entre o Yuri Alberto, com o Memphis, o Rodrigo Garro. A gente está falando de jogadores em termos de qualidade, muito acima da média. Muito acima da média. O Yuri Alberto é um jogador jovem, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Garro, talvez o melhor meio-campista em atividade no país hoje. 25 anos. 25 anos, outro jogador jovem. Memphis Depay, uma referência internacional. O Hugo, que também é ótimo. O Hugo em grande fase, também uma grande contratação do Corinthians. Então, não tem por que não pensar em título. É um time que, ao meu ver, jogando o que tem jogado, pode competir de igual para igual com o Palmeiras, com o Atlético, com o Flamengo, porque tem qualidade para isso. Então, eu acredito muito num ano positivo para o Corinthians. Só para acrescentar nesse comentário do Bacejo, o entendimento dentro do clube é esse, de que o Corinthians entra no ano para brigar por todos os títulos. O Corinthians entende que, olha, com esse elenco, a gente consegue, vai ser campeão, ninguém sabe, mas a gente consegue brigar, almejar título em qualquer competição, desde o Paulista até a Libertadores, desde que consiga manter o elenco. Porque é isso, se você perde 2, 3 dessas peças,
Tem que repor? Será que a reposição vai ser igual? Vai entrosar? Então, assim, o entendimento é, se conseguir manter, e vão lutar para isso, claro, mas se conseguir manter, o Corinthians entra para brigar por título. Ô Salazar, e a virada mesmo do Corinthians, na minha visão, eu acho que foi, né? Não sei, não tenho certeza, mas aí você me explica. Eu senti que o time mudou com a chegada do Depay, do Memphis Depay. Tem a ver mesmo a chegada do holandês aí e deu uma virada de chave? Aí o lado mais comentarista do que jornalista, eu não acho que tem a ver assim tanto só com o Memphis Depay. Eu acho que ele é uma peça importante nessa virada. Mas é aquilo que o Miller falou, mudou muita coisa. Olha, 7 gols. Agora, olha os números. 14 jogos. E, gente, o povo falava assim, não, ele não vai jogar. Porque lembra o Rames Rodrigues? Chegou no São Paulo, não jogava. Outra pegada, olha né? lá, 14 jogos, sendo que 11 titular. O que chama atenção para mim são os 2 últimos dados ali, Michele. 11 participações em gols. Tá. Olha lá em cima, 11 jogos como titular. E 11 gols. Então ele tem uma participação, é um gol por jogo, desde que ele é titular. Cada jogo que ele foi titular. Então assim, ele é um cara que tem participado efetivamente. E desculpa, até de bicicleta, é gol de falta, é gol de tudo quanto é jeito que vocês quiserem. Não são quaisquer gols, né? Não é? Verdade. Gols decisivos. Quando ele marca o gol contra o Atlético Paranaense, estava aquele 2-2 complicado. Ele fez muito gol importante, decisivo, que mudou o resultado e tudo mais. Ele acabou mesmo. Ele é uma referência hoje. O mais bacana é que ele sabe que é uma referência, mas não ele não trata os outros Sai dessa da frente maneira. da televisão, Thiago, Eu tô vendo, porque ela precisa ver o treino do Eu tô vendo o Depay. treino. Eu gosto de jogar toquinho. Fala, Salazar, continua falando. Deixa ele, é sério. Esse comentário pra mim não... Mas É que ela gosta de ver o treino, eu só gosto isso. de ver o treino Ela do gosta de ver o treino do Depay. O Depay treina com afinco. Pra ver como ele é. A fitinha. Treina com vontade, entendeu? Entendi. Então, mas agora não tá nem chutando no gol agora? Não, mas é isso que ela gosta. É importante. Para, Alex. Não, da fitinha. Não me entrega. Ali, ó. Me entrega. Toca na bola. Mas assim, claro que o Memphis foi fundamental, tem sido fundamental. Mas assim, chegou o Memphis, chegou uma janela no meio do ano também. Muita gente, o Hugo Souza é um cara que pra mim foi importantíssimo. Muito. Chegou no meio do ano também. O Raio caiu 2 vezes, 3 vezes no Corinthians. O Corinthians Carlos não tem Miguel. problema no gol há muito tempo, verdade. né? Não é? Não tem porquê, assim, depois do Cássio, o Walter quando precisou... Tinha o Walter, cogitaram até ser titular. Exatamente, e tudo ganhou. mais. Teve um ano lá que o Walter pegou uns Gente, jogos até o que Donelli. titular e o Cássio Até o ficou Donelli fora. foi Até o super Donelli, bem. antes do Hugo estrear, o Jogou Donelli bem. pega pênalti Jogou e bem. tudo mais. Então, assim, o Corinthians no gol não tem problema há muito tempo. Então, assim, o Memphis foi fundamental, claro que foi, mas pra mim é muito claro que não foi só ele. A janela de meio de ano que tem Tales, que Garro. tem o Hugo Souza, que o Garro veio foi na um pouco primeira, antes, né? mas tem o Hugo Souza, tem André Ramalho, tem Carrilho. Tem o Ramon. Então, assim, Alex tem Santana. o Ramon, eu também, bem lembrado, o Ramon, se você pegar o primeiro turno do Corinthians, ele entra, faltando uma rodada para virar o turno, ele assume. E já falando, não vai barrar. Cara, o segundo turno, os números, o primeiro turno o Corinthians fez 19 jogos, 19 pontos. Como se tivesse, tem noção, como se tivesse empatado os 19 jogos, é um absurdo. E no segundo turno fez o dobro. O segundo turno é outra coisa assim. E é a hora que entra o Ramon. Fez 38 pontos. Que na minha opinião, só cometeu 2 erros graves. Quais né? são? Quis mexer no time nas semifinais das Copas, né? Porque esse time que ele encontrou com o Losango ali no 4-4-2 e tudo mais, era o time que terminou voando. Aí chegou nas 2 semifinais, Verdade. ele quis mexer, 4-3-3, Depois mexeu errado mudou durante o jogo tudo. também. E aí o time se perdeu. Acho que ali ele errou feio, balançou no cargo, inclusive, mas se segurou porque reagiu rápido. Verdade. Imediatamente começou a ganhar, voltou para o time que ele já tinha encontrado e aí o Corinthians embalou. Só queria fazer um destaque para mim. Breno Bidon. É isso. Eu ia falar, cara. Eu ia falar isso. Cara, Juro que eu ia pra falar mim, agora. Eu acho que a gente até fala pouco dele. Eu Esse também menino acho. veio da base, agora está com 19 anos, uma personalidade, uma técnica. Para mim, assim, é de encantar os olhos, é de olhar e falar, é futuro seleção brasileira, vai jogar em grandes campeonatos. Muito bom. É o que me parece. Muito, muito bom jogador. Para mim, a grande revelação do Corinthians nesse ano. Legal, agora eu vou liberar o Salazar. Muito obrigada, Salazar. Um lindo Natal pra você. Vai comer o resto do pra peru. Fernanda, pras Vai comer o meninas. resto A do família peru. é grande, já Sobrou de comeu ontem à tudo, já. noite. Acabou Pra dona Gilmara, pra toda a família, pro seu pai. Deus Valeu. abençoe todos vocês. Muito obrigada. Tchau, gente. E agora, sabe quem vem aqui? Quem? O José Paz, que olha na festa da firma,
O rapaz subiu no palco. Tem outro aqui que também cantou, catou microfone. Não vou nem contar, mas tudo bem. Canta muito. Zé Paz foi pro palco, sambou. Nossa, tava Dona Giovana que saiba, viu? Eu fui embora antes, não vi nada disso. Porque a gente vai falar do São Paulo e o São Paulo não teve a temporada que a torcida sonhava, mas eu acho que foi um ano melhor do que o ano anterior, não sei, vamos conversar aqui. O Tricolor começou bem em 2024, mas aí depois ficou pelo caminho dos principais torneios. Então, vamos assistir a reportagem que o José Paz preparou do Clube do Morumbis e aí na volta tem o papo com o nosso querido José Paz. Bora! Vitórias, 5 empates e só 2 derrotas. Olhando assim, em números, o Campeonato Paulista de 2024 do São Paulo até que não foi dos piores, não. Mas quando a gente pega como a competição acabou para a equipe do então técnico Thiago Carpini, aí a coisa dá uma complicadinha. Estamos no dia 10 de março, mais precisamente na última rodada da primeira fase do Paulistão. O Tricolor foi até Itu encarar o Ituano, dependendo apenas de si mesmo no grupo D para se classificar para as quartas de final. A chave estava bem embolada. São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo brigavam por 2 vagas. Eu sei, rapaz, que o bicho pegou, a rodada foi quente, o Novo Horizontino e o São Bernardo ganharam e a vitória, o único resultado que daria a vaga pro Tricolor, só veio aos 53 minutos do segundo tempo. Meu Deus, nessa cobrança de pênalti do Lucas. 3-2 São Paulo e confronto definidíssimo. O adversário do Mata seria o Novo Horizontino. Uma equipe muito sólida, competitiva, mas agora é uma outra competição. Agora é um mata, não um mata-mata, dentro da nossa casa, dentro do Morumbi. Sem dúvida, nós não podemos errar como nós erramos em alguns momentos. O probleminha é que esse tal erro aí que não poderia acontecer, aconteceu, né, Carpinha? Aconteceu. O jogo entre São Paulo e Novo Horizontino terminou empatado em 1-1 no Morumbis e na decisão por pênaltis o Michel Araújo e o Diego Costa mandaram por cima do gol e mandaram também o Tricolor para casa no Campeonato Paulista. Do ano passado e a volta triunfal à Copa Libertadores da América desse ano fizeram com que o torcedor são paulino sonhasse com um ano glorioso do time exatamente nessas 2 competições. O problema é que no meio do caminho até essa tão sonhada glória aí tinha uma tal de quartas de final. Pois é, e foi justamente nessa fase que o Tricolor acabou sendo eliminado, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores de 2024. Torneio nacional, o São Paulo passou tranquilaço pelo Águia de Marabá do Pará, pelo Goiás, mas parou no Atlético Mineiro muito por causa da derrota em casa no primeiro jogo pelo placar de 1-0. Já na competição continental, o Tricolor avançou às oitavas depois de ficar em primeiro no grupo B, eliminou o Nacional do Uruguai no primeiro mata-mata, mas não conseguiu superar o Botafogo na sequência. Eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, ainda na fase de quartas de final dos 2 torneios, levaram o São Paulo a concentrar todas as forças na disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe terminou a competição em 6º lugar e garantiu vaga direta na Liberta do ano que vem, ou seja, o time comandado pelo professor Luiz Ubeldia conseguiu atingir o único objetivo que sobrou na temporada. A
campanha no Brasileirão de 2024 foi a melhor do tricolor nos últimos 4 anos. Em 2023, o time fez apenas 53 pontos. Em 2022, foram 54. E em 2021, a equipe somou míseros 48 pontinhos, terminando a competição no 13º lugar. Agora hay que trabajar muito para no solo fechar este torneo, sino competir aún mejor el 2025 y tratar de ir en busca de alguna copa. O São Paulo não vence o Brasileirão desde 2008. Por isso, o torcedor espera muito em breve que o futuro repita o passado. É isso aí, estamos aqui com o meu querido José Paes, que vai dar um panorama desse ano do tricolor. Boa noite, Zé, Feliz Natal. Boa noite, Mi, Feliz Natal para você, para o Bacete, para o Alex Miller, todo mundo que está acompanhando a gente. Cara, esse ano foi complicado para o São Paulo, né? O São Paulo estava ali numa expectativa de ter o Dorival Júnior, normalmente na temporada, e aí o Dorival vai para a seleção brasileira. Aceita o convite, leva ali uma rapaziada junto com ele lá do São Paulo. Enfim, o planejamento vai por água abaixo, o Dorival estava indicando jogadores. O São Paulo tem que correr para contratar um treinador, contrata o Thiago Carpini e até tem bons resultados no início. Conseguiu quebrar o tabu lá em Itaquera de nunca ter vencido o Corinthians. Depois consegue a conquista da Supercopa do Brasil, um torneio importante que faltava para o São Paulo. E ali as coisas pareciam que, poxa, vai dar tudo certo, vai caminhar tudo bem, mas aí começa, né? Paulistão, São Paulo eliminado nas quartas de final. As quartas de final dos torneios aí foram um pesadelo para o São Paulo ao longo dessa temporada de 2024. Aí o São Paulo é eliminado no Paulista para o Novo Horizontino, vai capengando aquela coisa toda, e aí o Carpini acaba sendo demitido numa derrota para o Flamengo, depois de uma derrota que a gente até estava lá acompanhando tudo no Maracanã. Sim. Foi bem legal de ir lá para o Maracanã acompanhar esse jogo, mas infelizmente para o Carpini ele foi demitido do São Paulo e aí começa tudo de novo. Foi justa essa demissão do Carpini? Eu acho que sim, o São Paulo não estava jogando bem. Não estava conseguindo render, não estava tendo desempenho. O Carpini ele consegue resultados pontuais muito bons, mas o time não estava jogando bem. E aí tem que enrolar a troca. O Carpini ele foi contratado, como eu disse, porque o Dorival acabou aceitando um convite que não dá para recusar, que é a seleção brasileira. Então ele entra meio que para ter a oportunidade da vida dele no São Paulo, vindo de bons trabalhos. Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro, ele leva o Juventude para a Série A. Tem também a questão com a Água Santa, que ele chega à final do Campeonato Paulista, né? Enfim, chega no São Paulo para fazer o trabalho da vida dele, começa bem, mas depois acaba tendo uma queda e o São Paulo contrata o Zubeldia. O Zubeldia, ele divide muito as opiniões no São Paulo, né? Tem torcedor que gosta... Mas ele chegou bem, né? Chegou bem, chegou. No início ele faz uma sequência de vitórias, de resultados importantes, sem perder, vai bem na Libertadores, vai levando o time, mas aí depois o São Paulo também é eliminado na Copa do Brasil, também é eliminado na Libertadores, e aí fica aquela disputa por vaga na Libertadores, vaga direta na Libertadores via Brasileirão, e o São Paulo até conquista essa vaga, mas no final já estava aquele fim de feira, fim de festa, aquela coisa, aquele jogo com o Botafogo lá no Engenhão. Enfim, o São Paulo conseguiu cumprir o objetivo que era estar na Libertadores do ano que vem, e agora tem que planejar todo um 2025 aí sem dinheiro, enfim, com fundo de investimento, tendo que segurar as rédeas. Vamos ver como é que vai ser esse 2025, que promete, hein? Promete ser complicado. Mas, Ju, esse ano de São Paulo, que nota foi o ano de São Paulo para você? Ó, Palmeiras vocês deram... Ele deu nota 7,5. Não, 6. Eu dei 6,5. 6,5 pro Palmeiras. Palmeiras 6,5? Óbvio. Eu dou 8. Eu também dou 8. Relação, resultado e expectativa. Pro São Paulo? Pro Palmeiras primeiro. 8? 8. Pro Corinthians. Pro Corinthians? Eu vou dar 7 pelo segundo. Eu vou dar 7,5. Tá, e você? Corinthians, 7,5. 7,5, também vou no 7,5. E o São Paulo, a nota? O São Paulo eu dou 7. Pior que o Corinthians? Eu dou 7. Muito por causa de como terminou o ano. O São Paulo ele conquistou um título, coisa que o Corinthians não conquistou, é verdade. A Supercopa do Brasil tem um peso. É um título inédito na história do clube, em cima de um grande rival. Mas o São Paulo decepcionou no Campeonato Paulista, sendo eliminado precocemente para o Novo Horizontino nas quartas de final, diante de mais de 55 mil torcedores no Morumbi. Não é pouca coisa. Teve que trocar de técnico logo no início da temporada, mesmo tendo conquistado um título, que foi um problema.
trouxe um treinador estrangeiro que conseguiu atender às expectativas. O São Paulo conseguiu cumprir todas as metas esportivas traçadas pela diretoria. O São Paulo chegou até as quartas de final das 2 Copas e terminou em 6º, que era a posição mínima que a diretoria esperava que o time terminasse no Campeonato Brasileiro. Então as metas foram cumpridas por um treinador que pegou o bonde andando, nunca tinha tido experiência no futebol brasileiro, não conhece o calendário absurdo que temos aqui no Brasil, com muitos jogos, muito mais jogos do que ele está acostumado lá no Equador, que foi o país onde ele mais trabalhou. Então, por tudo isso, considerando todas essas circunstâncias, eu acredito que a temporada do São Paulo não tenha sido de todo ruim. Mas eu acho que o São Paulo poderia ter ido além. O São Paulo competiu contra o Botafogo na Libertadores, competiu contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas faltou aquele plus que o São Paulo teve no ano passado com o Dorival Júnior. Beleza. Bom, Zé Paz, muito obrigada aqui por todas as informações do São Paulo. Um lindo Natal para você, pro Theo, pra Gi, pro seu pai, pra sua mãe, toda a família querida, viu? Um beijo grande para você. Turminha, o Gazeta Esportiva termina aqui. Já acabou? Agora. Eu Já acabou. Ó, muito obrigada pela sua companhia nesse dia tão especial. Eu desejo de coração que você e que a sua família tenham uma ótima noite. Tchau, Alex. Tchau, Marcelo. Tchau, Fique agora com o Jornal da Gazeta. Feliz Natal, Tchau. pessoal.